Hoje a gente vai te contar histórias que parecem mentira, mas são absolutamente reais. Gente que foi engolida por baleia, caiu das cataratas, mordido por um urso e até gente que foi cortada ao meio por um trem e sobreviveram. Pessoas comuns que passaram por situações tão absurdas que você não vai acreditar que aconteceu de verdade. Sem mais enrolações, vamos começar com o caso da pessoa que caiu na frente de um trem em movimento. Ele não só caiu, como foi cortado ao meio. Isso aconteceu com Truman Duncan lá em 2006. Ele caiu entre dois vagões e foi arrastado por mais de 20 metros. Literalmente, o corpo do cara ficou dividido em duas partes, separando a parte de cima da parte de baixo. E mesmo dessa forma, ele ainda conseguiu pegar o celular e chamar a emergência. E detalhe, ele ficou consciente o tempo todo. A pressão que o corpo dele sofreu ajudou a estancar o sangramento. Tipo como se tivesse... Já suturado já na hora. A pressão e o calor causado pelas rodas do trem foi tão grande, meio que cauterizaram ele ali mesmo. Hoje ele vive com próteses e virou um símbolo de superação, pois ele sobreviveu ao que parecia ser impossível. Mas para Deus nada é impossível. Essa próxima história parece até bíblica. Em 2021, o mergulhador Michael Packard estava caçando lagostas em Cape Cod, quando do nada, pá, foi engolido por uma baleia jubarte. Quando estava se aproximando, ele achou que era um tubarão, mas só percebeu que era uma baleia quando viu que estava em um lugar escuro e molhado, tipo no estômago de um monstro. É o Gepeto? A sorte dele foi que a baleia não gostou muito daquela comida, daquele alimento. Ele ficou dentro da baleia quase 30 segundos, antes de ser cuspido para fora, ou espirrado, né? Ele saiu com alguns machucados, mas vivo. E ainda com uma baita história de pescador, né? E a história parece até uma piada, mas é real e documentada. Um menino de 7 anos cai acidentalmente lá nas cataratas do Niágara. Tudo sem querer, mas por sorte, ele sobreviveu. Roger Woodward. É um cachorro? Woodward. Estava num barco com sua irmã quando o motor falhou. Nó, já até viu o que vai acontecer. Quando foi levado pela correnteza e caiu nas Horseshoe Falls. Ele caiu de uma altura considerável, e mesmo sendo na água, certas alturas são fatais. Mas ele sobreviveu graças ao colete salva-vida. Que literalmente salvou a vida dele, né? Um verdadeiro milagre nas cataratas. Foi aproximadamente 50 metros de queda, e toda a história foi documentada. Vamos falar agora da história de Chelsea Evans, que aconteceu nos Estados Unidos em dezembro de 2024. Chelsea e seu filho estavam num carro quando foram atingidos por um motorista embriagado. E 9 meses antes, a mesma coisa aconteceu. Que azar! O motorista bêbado bateu no carro dela enquanto ela estava grávida. E em ambos os casos, ela e seu filho sobreviveram. Tem como não chamar de milagre? Ela e seu filho sobreviveram a 2 casos de acidentes iguais. Essa sim é uma grande sorte. E falando em Chelsea e sorte, o Chelsea acabou ganhando do Barcelona 3-0 aqui na Champions League. Ó, deu green na 7kBet. Para quem gosta de acompanhar os esportes e sentir aquela adrenalina extra, na 7kBet você encontra as maiores competições do momento. Um site legalizado e prático, para você se divertir de forma segura. Champions League, Campeonato Brasileiro e não só futebol, tem também vários outros esportes. Suporte humanizado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem nada de bot lá, é só gente de verdade pra te auxiliar em qualquer dúvida. Se achou interessante e é maior de idade, link na descrição e QR Code aqui na tela. E lembre-se que isso não é investimento, então seja responsável. Run Hunt estava em uma obra quando escorregou da escada e uma broca de 45 centímetros atravessou sua cabeça. A broca entrou pelo olho e saiu pela parte de trás da cabeça. Ai! E o que parecia impossível se tornou um milagre. O acidente causou danos sérios à sua saúde. Ele não conseguia andar e nem falar. E muita gente ficou achando que ele não iria sobreviver. Mas ele não só sobreviveu, como também voltou a andar e falar. E quando os médicos estudaram o que aconteceu, viram que a broca empurrou o cérebro dele para o lado, ao invés de perfurar e atravessar. Que sorte, hein, mano? Que milagre. Um verdadeiro sortudo, tanto é que os médicos não acreditaram no que viram. Em 2022, lá em Trinidad, um grupo de mergulhadores foi sugado para dentro de um oleoduto por causa de uma falha de segurança. E de todo mundo do grupo, só um sobreviveu, Christopher Budram. Ele viveu um verdadeiro pesadelo, ficou horas rastejando no escuro, sem saber para onde ia, dentro de um tubo de óleo.
E ele só saiu vivo porque ele conseguiu respirar algumas bolhas de ar que estavam presas dentro do cano. Esse caso ficou conhecido como Milagre do Tubo. Em 2023, Matt Ryan sofreu um acidente e caiu em um barranco. E durante a queda, a caminhonete, seu carro, virou, ficando de cabeça para baixo, esmagando metade do seu corpo. Ele ficou 6 dias lá embaixo, preso, sem comida, sem bebida, bebendo apenas água da chuva. E como somente parte do seu corpo ficou preso, ele ainda conseguiu mobilidade para escrever uma carta de despedida, pois ele achou que não iria sair dali vivo. Mas pescadores passaram por acaso e viram o carro ali no barranco. Chamaram ajuda e salvaram o cara a tempo. E durante o resgate o cara estava até de boa. Inclusive, socorristas disseram que ele teve tempo até mesmo para pedir um Big Mac. Hoje ele vive com próteses, mas o cara tá vivo. Um verdadeiro sobrevivente, um exemplo de resistência. Vamos agora à história do urso, onde uma mulher estava fazendo seu trabalho de rotina lá na floresta da Sibéria, quando do nada deu de cara com um urso. Não sei se vocês sabem, mas ficar cara a cara com um urso é uma das piores coisas que podem acontecer em uma floresta. Me lembrou do filme O Regresso. Esse é bom, hein? Você tá doido, mano. Deu até vontade de assistir. E isso aconteceu de verdade lá em 2015, com uma mulher chamada Natália Pasternak. A mulher de 55 anos estava fazendo o seu trabalho ali na floresta, que era catar seiva de bétula, quando do nada foi atacada por um urso pardo. O bicho atacou ela, deu patadas, deu mordidas, e ele achou que ela tinha ido de vala. O bicho cavou um buraco e enterrou ela ali mesmo. Só que ela não tinha ido de base, ela ainda estava viva. Ela ficou, galera, metade do corpo para fora e a outra metade enterrada, ali mesmo, na floresta. Segundo os relatos, ela foi encontrada consciente, mas gravemente ferida. E o urso ainda estava por perto. E quando os socorristas chegaram próximos dela, o urso tentou atacar a galera, tipo, meio como se ele estivesse protegendo ela ali, tipo, mano, isso aqui é meu, tá? Os danos foram tão graves que ela teve que passar por mais de 5 horas de cirurgia, e os médicos disseram que o corpo dela parecia um conto de terror. Um verdadeiro milagre dela ter sobrevivido a isso. E hoje ela é conhecida como um símbolo de força lá na região onde ela mora. E isso, galera, não é lenda, aconteceu de verdade. Inclusive saiu em vários jornais russos e também do mundo inteiro. E outra coisa que não é lenda e que pouca gente sabe é que a Sete Cabete é 100% regulamentada aqui no Brasil. E também tá rolando a Black November 7 Cabete, trazendo muita diversão no mês mais esperado do ano. Fácil de usar e com um design intuitivo para você não se perder. Para quem gosta desse mundo, o link tá na descrição. E lá você pode acompanhar o seu time favorito, ou até mesmo o seu time rival. E se você gosta desse mundo, tiver mais de 18 anos e saber que isso não é investimento, o link tá aí embaixo e o QR Code aqui em cima. E agora vamos falar de um helicóptero que caiu em um vulcão ativo. Isso aconteceu em 1992, lá no Havaí. 3 pessoas estavam sobrevoando o vulcão Kilauea para filmar. No helicóptero estava o piloto Craig Hoskin e os cinegrafistas Michael Benson e Christopher Duty. Só que, durante o voo, o helicóptero teve uma falha e despencou dentro da cratera ativa do vulcão. A cratera estava cheia de gás tóxico e lava borbulhando. É tipo o pior lugar do mundo para um helicóptero cair, né? Tá. Se um helicóptero cair já é ruim, imagina cair dentro do vulcão. Mas por incrível que isso pareça, os 3 sobreviveram. E aí que veio a parte mais insana, porque mesmo sobrevivendo, eles tinham que ser rápidos, né? E tiveram que dar um jeito, escalar a parede da cratera, sem corda, sem equipamento, no meio de todo o caos. Fumaça tóxica, calor extremo. Fumaça ativa. Parecia impossível sair dali com vida, mas eles subiram, conseguiram sair dali e pediram ajuda. Mais tarde eles foram resgatados e todos sobreviveram para contar a história. E aí que a viagem deles, que era para captar a filmagem ali do vulcão, virou um material digno para um documentário. Ou até mesmo um filme, Escapando do Vulcão. E tem gente que fica em crise, em choque, porque o pneu do carro estourou. Tá vendo aí? Existem situações muito mais complicadas. E vocês viram aí que mesmo parecendo impossível, muitas pessoas acabaram sobrevivendo. Então esse vídeo nada mais é do que várias histórias de superações e também de motivações. Motivação de quê? De não ficar reclamando à toa. Deixa o like aí, se inscreva no canal se não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo, galera. Isso tudo, pessoal. Valeu!